Pessoal, começando esse vídeo de modo muito animado e eu espero que vocês estejam percebendo uma melhora no áudio aqui desse vídeo, porque finalmente eu consegui adquirir um microfone. Eu comprei o VideoMic Me, que é esse microfone aqui, ele está acoplado no celular, para melhorar a qualidade do áudio aqui do canal. Você sabe que as gravações aqui dentro de casa, elas sempre me incomodaram, porque o áudio nunca tinha ficado tão bom igual os áudios dos vídeos que a gente grava dentro do carro. Então agora eu consegui comprar, graças a vocês, com as visualizações, com as inscrições, e aí cai o dinheiro do Google, a gente consegue fazer melhorias no canal. Já compramos o microfone de lapela, comprei também esse suporte, o tripé que eu estou utilizando agora. Também tem todas as artes do canal, foram feitas graças às visualizações de vocês, e agora nós temos também um microfone. Então muito obrigado a todos, aproveite também para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixe seu like, que é a forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade, divulgar o vídeo aqui dentro da plataforma. Comentários também, e compartilhe esse vídeo para melhorar aqui, para que mais pessoas possam vir para a nossa corrente de reflexão. O vídeo ele está um pouco escuro porque eu precisei, só para dar uma explicação, eu precisei mudar o aplicativo da câmera. Então eu não estou mais usando o aplicativo tradicional que eu costumava utilizar. Então eu estou aprendendo ali a focar, a melhorar um pouco a iluminação aqui da câmera, porque no aplicativo da câmera que vem com o celular eu não poderia usar esse microfone novo. Mas aos poucos a gente vai estabilizando. E assim, é interessante que esse microfone vem até com esse negocinho aqui para fazer gravações externas, para bater o vento e ele não ficar fazendo chiado. Mas enfim, já faz um tempo que eu estou querendo falar sobre a queda da taxa de juros no Brasil. Queda da taxa de juros, não também a queda da taxa de juros, mas principalmente da queda do risco país. Mas não vai ser hoje que eu vou falar, porque mais uma vez nós temos um assunto envolvendo o Bolsonaro, mais uma polêmica que nós precisamos comentar aqui no canal. E dessa vez não tinha como não comentar, senão a fala desastrosa do Eduardo Bolsonaro a respeito do AI-5. Na entrevista para a Leda Nagli. Várias pessoas comentaram, já se manifestaram a respeito, mas eu gostaria de trazer o meu parecer a respeito disso e dizer que o Eduardo Bolsonaro ele conseguiu unir o país em torno da burrice dele, da estupidez dele. Porque aquilo que ele falou é algo absurdo. Falar do AI-5, falar em ditadura, ameaçar a democracia da forma como ele ameaçou. Eu vou deixar o link aqui na descrição da entrevista com a Leda Nagli. Eu sugiro que você veja essa entrevista porque ela é muito interessante. Eu separei alguns pontos, eu anotei aqui, e eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos que eu anotei a respeito dessa entrevista. Essa é uma entrevista que mostra todo o caráter fascista do Eduardo Bolsonaro. Ele é um neofascista, a forma como ele se coloca, e logo no começo da entrevista você já vê o caráter neofascista do Eduardo Bolsonaro. Pessoas fortes, união das pessoas, vários elementos que remetem a um caráter neofascista que vai ser culminado lá na frente com a fala do AI-5, sobre a ditadura, tentar reprimir movimentos de esquerda, e ele vai mostrando na entrevista que ele não tem qualquer tipo de conhecimento do que é a democracia. O Eduardo Bolsonaro ele não sabe o que é democracia e ele não tem qualquer tipo de respeito à democracia e também às instituições republicanas, como no caso os partidos. Mas nós vamos chegar no AI-5, vai ser o final que eu vou comentar, porque tem vários pontos que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro dele é que ele fala o seguinte, por volta do minuto 17, olha o absurdo que o Eduardo Bolsonaro fala. Ele diz o seguinte, que a palavra homofobia, ela só existe para chamar o Bolsonaro de homofóbico. Eu não estou brincando, ele falou isso. A palavra homofobia ela só foi criada para dizer que o presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro ele é homofóbico. Porque ele fala que nos anos 90 tínhamos os Trapalhões, o Costinha, e ninguém se ofendia com as piadas que eles faziam. E agora todo mundo se ofende. Então a palavra homofóbico ela foi criada para caracterizar o presidente Bolsonaro. E depois, por volta aí do minuto 18, 18h30, ele fala o seguinte, ele começa a dizer que essa é uma tática da esquerda, que a esquerda ela quer dividir para conquistar. Então você pega hoje os partidos políticos e você tem representantes das minorias, de negros, de gays, de lésbicas, enfim, em cada partido você vai ter um representante desse. Por que a esquerda faz isso? Porque ela quer dominar, ela quer dividir para conquistar. Olha o absurdo que ele fala, ele não entende a representação dos partidos políticos. Ele não entende o funcionamento de um partido político. Ele não sabe que, óbvio, que dentro de um partido, o partido ele é o reflexo da sociedade. Então você vai ter negros, você vai ter gays, você vai ter lésbicas, você vai ter ricos, você vai ter pobres, você vai ter pessoas de todas as classes sociais e de todos os tipos. E elas vão ser eleitas porque a população olha para essas pessoas, se enxerga, tem identificação, tem identidade e vota. Ele não sabe o funcionamento dos partidos, ele não entende
o básico da democracia e das instituições republicanas. O Eduardo Bolsonaro, ele não entende absolutamente nada. Ele é um neofascista, ele tem essas ideações fascistas, ele não entende como é a democracia, e é por isso que lá na frente ele vai falar sobre o AI-5, porque ele não entende absolutamente nada. E aí, ele, por volta do minuto 20, ele fala sobre o AI-5, mas antes de falar sobre o AI-5, eu gostaria de mencionar 2 pontos. No minuto 23 e 15, ele fala que o nazismo, a esquerda repete uma estratégia do nazismo. Que o nazismo ele ficava repetindo algo, até que aquela situação caía no senso comum e as pessoas assumiam como sendo verdade. Só que ele cai numa própria armadilha dele, porque a todo momento o que ele faz é exatamente isso. Fica repetindo o Foro de São Paulo, o Bolsonaro fica repetindo a história da facada, aí ele fica falando que as manifestações no Chile são orquestradas, são arquitetadas pela esquerda, aí ele fala de conspiração cubana, fala de conspiração da Venezuela, fala de comunismo, ele não sabe o que ele fala. E ele fica repetindo isso sempre, por quê? Porque ele quer falar que isso é uma verdade, ele quer transmitir, ele quer sedimentar, solidificar isso como sendo uma verdade. Então quem faz uma prática nazista é justamente ele, Eduardo Bolsonaro, só que ele não tem noção disso, ele não percebe que ele está sendo traído pelas próprias palavras. E aí ele fala o seguinte, tem por volta lá do minuto 27 e 25, ele fala o seguinte, ele começa a dizer, aí ele fala a palavra, não, porque você não pode mais falar de, se eu falo assim, essa mulher tem aquilo lá, grelo duro, ele fala isso. Se eu falo que a mulher tem grelo duro, eu já sou machista, não sei o que tem. Na hora que ele fala isso, a Leda Nagli, ela fica horrorizada. Vejam esse momento, é um momento impagável, por volta do minuto 27. Ele fala isso, a Leda Nagli até se assusta. Ela fica com uma cara, nossa, mas o que esse cara tá falando aqui? Algo assim absurdo essa entrevista do Eduardo Bolsonaro. E por volta do minuto 25, ele começa a falar, né, sobre o AI-5. Então ele começa, por volta do minuto 17, ele fala da homofobia, aí ele começa a falar sobre o nazismo, aí ele chega para falar sobre o AI-5. Aí ele começa a falar que essas manifestações de esquerda que estão sendo feitas no Chile, elas não podem ser toleradas aqui no Brasil. Se elas forem toleradas, se elas começarem a ocorrer, nós precisamos intervir com um AI-5 ou uma votação, enfim, mas nós não podemos permitir que isso ocorra. Só que eu não sei se o Eduardo Bolsonaro ele entende o que ele está falando. O AI-5 foi praticamente o início da ditadura no Brasil. Foi o ato institucional número 5, que acabou fechando partidos políticos, acabou encerrando a liberdade de imprensa, enfim, foi o fim da democracia no nosso país. E é óbvio que quando ele fala isso, vários outros políticos, partidos políticos, entidades, enfim, saíram em defesa da democracia e condenando essa fala do Eduardo Bolsonaro. Então, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, falou, a Janaína Pascoal, integrantes do PSL, Joyce Hasselmann, Fernando Haddad, a oposição está articulando um processo para caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Porque quando ele fala isso, ele está testando com a própria democracia e ele joga contra ele mesmo, porque ele é político. Ele é um deputado, então parece que ele não tem noção do que ele está falando. E o próprio Bolsonaro no começo falou, ele não tem noção do que ele está falando. Depois o Bolsonaro reapareceu falando que foi tirado do contexto. Não foi tirado do contexto. O Eduardo Bolsonaro, ele flertou sim com a ditadura. Ele falou sobre o AI-5 com todas as letras. E você, Bolsonaro, também está falando sobre isso quando começa a ameaçar a imprensa, quando fala de concessões, de renovação de concessões. Você também flerta com a ditadura, você também flerta com o regime autoritário. E isso ocorre porque se nós tivermos uma manifestação dos moldes da do Chile, Bolsonaro não sabe como lidar com isso, não vai saber como lidar. E ele sabe que essa manifestação é uma manifestação que pode ser muito negativa para as pretensões eleitoreiras dele em 2022. Então toda essa fala do Eduardo Bolsonaro, essa fala do Bolsonaro é justamente para cercear qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de manifestação nos moldes das manifestações chilenas. E isso pode ocorrer no Brasil, porque as pessoas elas estão ficando desgastadas com o neoliberalismo, com o governo Bolsonaro, nós estamos ficando cansados. O próprio Bolsonaro está cansado. Quando ele começa a falar de 2022, quando ele fala que ele chora, ele acorda à noite chorando porque ele não está aguentando mais ser presidente, nós estamos cansados, o próprio Bolsonaro está cansado. E essa situação mostra também um cansaço da população. E ela pode sair às ruas e protestar contra o governo Bolsonaro. E é interessante porque eu recebi aqui uma fala
né, do Conrado Ubner, e ele fala o seguinte: política do pânico e do circo. Tem o escândalo do Queiroz e do Porteiro, aí o Bolsonaro solta uma reação, que é a reação do vídeo do leão, das hienas, fala das concessões, agora fala do AI-5, e aí depois você cria um déficit de atenção na democracia e nós perdemos um pouco o foco a respeito das questões, das implicações jurídicas do Porteiro e também do Queiroz. Então nós precisamos sempre rebater esse tipo de argumento do Eduardo Bolsonaro, essas falas do Bolsonaro com, tudo bem, isso não vai acontecer, nossas instituições são fortes, mas e cadê o Queiroz? E esse caso estranho do Porteiro? Então nós precisamos sempre tentar trazer essas pessoas para o jogo democrático. Só que tem um outro ponto interessante que nós precisamos falar. O Eduardo Bolsonaro, quando ele faz esse tipo de fala, ele está conversando também com a sua base. Porque muitas pessoas, 1/3 da população brasileira pensa igual ao Bolsonaro. 1/3 da população brasileira tem esse tipo de pensamento extremista. E um dos inscritos aqui no canal perguntou recentemente, por conta dessa situação do Porteiro, se todo esse caso fortalecia Bolsonaro. Eu não sei se fortalece Bolsonaro em termos de aumentar a popularidade, mas isso acaba consolidando mais, acaba cristalizando cada vez mais o apoio da população a ele, Bolsonaro. O apoio daqueles que já o apoiam. Então fica mais cristalizado. Eles começam a se concentrar, porque o Bolsonaro ele está apelando para a radicalização, para tentar cristalizar, para tentar consolidar aqueles 30% de aprovação. É claro que esse tipo de atitude, faltando tantos anos para a eleição, pode provocar um desgaste, provoca, obviamente, um desgaste. E aí nós temos que saber se ele, Bolsonaro, vai aguentar ter todo esse desgaste, porque ele já mostrou que não é uma pessoa muito preparada psicologicamente. Ele fala que ele acorda chorando à noite por conta de ser presidente. Então, esse desgaste, se continuar sendo acentuado, ele pode acabar resultando na renúncia de Bolsonaro. Mas, outra coisa, antes de finalizar o vídeo, que eu não posso deixar de comentar, que foi a omissão da Leda Nagli. A Leda Nagli, como jornalista, no momento em que o Eduardo Bolsonaro fala sobre o AI-5, ela deveria ter intervindo. Ela deveria ter parado a entrevista e falar assim, não, peraí, você está propondo uma ditadura, é isso? Ela deveria ter cobrado um esclarecimento. Ela deveria ter interrompido e falado, mas isso aí é uma ditadura, essa é a solução? Porque quando você fala de AI-5, a profissão dela está em jogo, porque ela é uma jornalista. O jornalista precisa ter liberdade de imprensa, então cabe aqui o meu repúdio à posição da Leda. Ela deveria ter interrompido, ela deveria ter perguntado, ter falado, bom, mas isso aí que você está propondo é uma ditadura. É isso mesmo que nós estamos ouvindo? A solução para o Brasil é a ditadura? Ela deveria ter interrompido, ela deveria ter se manifestado, ela não poderia, como jornalista, ter deixado essa afronta à democracia e também à liberdade de imprensa ter passado. Ela deveria ter se manifestado. Então aqui cabe meu repúdio à Leda Nagli e também ao Eduardo Bolsonaro por essa fala completamente antidemocrática, e ele não sabe o que ele está falando. Ele já ouviu falar o AI-5, acha que é uma palavra bonita, mas ele não tem noção do que de fato ele está falando, e que ele vá para o Conselho de Ética da Câmara, que ele seja punido por conta disso. É assim que nós esperamos, é assim que eu espero que as instituições republicanas reajam a essa fala do Eduardo Bolsonaro, para mostrar que as instituições republicanas estão seguras e principalmente que a democracia ela será preservada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e também me siga no Twitter, @profileo_oficial.